Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula no meu canal. Meu nome é Thiago e hoje eu vou ensinar você a criar uma tabela calendário utilizando apenas as funções DAX. Então a gente está acostumado a criá-la dentro do Power Query, a nossa tabela calendário, utilizando a função list.dates, os parâmetros date, duration, para então depois carregar essa tabela calendário no nosso modelo. Agora a gente tem aqui três tabelas: a tabela de serviço, a tabela de compras e uma tabelinha contendo uma série histórica de IPCA. Essa tabela de compras é uma tabela de compras de uma empresa que armazena registro de serviços que ela contrata, treinamento ou consultoria, enfim. E aqui a minha tabela de serviços contém os descritivos referentes aos serviços e às categorias desses serviços. A princípio não tem nenhuma ligação entre elas, a gente vai construir esse modelo ainda. E a gente precisa criar a nossa tabela calendário com valores únicos, com registros únicos de data. E para isso a gente vai utilizar as funções DAX. A gente não vai criar no Power Query. Então, para conhecer um pouquinho os nossos dados, eu vou clicar aqui nessa guiazinha Dados. Eu tenho aqui na minha F-Compras a data de registro do meu serviço, o código da área responsável pela contratação, o código do serviço, a data de início desse serviço, a data final e o valor desse serviço. Aqui na minha tabela de serviço eu tenho todos os descritivos referentes a esses serviços, o tipo de serviço, se é uma consultoria, se é um treinamento, e o código do fornecedor. E aqui na minha tabela de IPCA eu tenho todo o registro histórico desde 95 até o último mês que tem registro no site do Banco Central. Você pode baixar esse arquivo e todas essas tabelas já estão carregadas no arquivo PBIX, tá certo? Então a gente precisa criar agora uma tabela calendário com registros únicos de data. E dessa vez eu não vou utilizar a linguagem M dentro do Power Query, eu vou utilizar DAX, apenas DAX. Então eu vou criar uma nova tabela, eu vou clicar aqui em ferramentas de tabela, nova tabela, e vou criar a minha tabela de calendário. Então o nome da minha tabela vai ser de calendário, que vai ser igual, eu vou escrever linha a linha, então eu vou apertar o Shift e Enter para escrever na linha de baixo e vou utilizar uma função que vai construir uma lista de datas. O nome dessa função é Calendar Auto, ele cria uma lista de datas automáticas. É uma lista de datas aleatórias? Não, ele varre todo o meu projeto, todas as tabelas carregadas no meu modelo e pega desde a data mais antiga até a data mais recente e cria uma lista de valores únicos variando de um em um dia, desde do ano mais antigo até o ano mais recente. Então, a Calendar Auto eu vou fechar apenas o parêntese e ele vai criar aqui uma coluna que ele chama de Date, que são as datas da nossa tabela calendário. Então ele pegou desde 1º de janeiro de 95 até maio de 2020. Tá? Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar colunas a essa tabela, porque uma tabela calendário não é apenas uma lista de datas. Uma tabela calendário contém informações de ano, de mês, nome do mês, semana do ano, trimestre. E tem duas formas de fazer isso, que é criando novas colunas aqui, então eu posso criar colunas calculadas, ou adicionando colunas à minha tabela Calendar Auto, utilizando a função DAX, que se chama Add Columns. Então eu vou utilizar aqui, dentro da minha tabela de calendário, a função Add Columns. Tá? Então a função Add Columns funciona da seguinte forma: ela vai retornar uma tabela com novas colunas especificadas pelas expressões DAX. O que isso significa? Primeiro parâmetro da função Add Columns é a tabela. E a nossa tabela já está aqui, é a Calendar Auto. Eu vou apertar aqui o Shift Enter para deixar indentado. Já referenciei a tabela onde eu quero adicionar novas colunas. Agora eu vou adicionar uma coluna chamada ano. Então o nome da coluna, da primeira coluna que eu estou adicionando na minha tabela Calendar Auto é ano. E como é que eu vou extrair o ano? Bem, a minha tabela Calendar Auto criou uma coluna chamada Date, date de data. Então eu vou selecionar aqui e vou escrever a função Year. E eu vou extrair da minha coluna Date o ano. Eu vou fechar aqui
Só para você ver como vai ficar, eu vou fechar aqui a minha Add Columns e ele vai criar aqui dentro a minha coluna referente ao ano. Bem, a gente precisa extrair agora o quê? O mês, o trimestre, a semana do ano e todas as informações que você queira colocar na sua tabela calendário. Claro que isso vai depender da sua regra de negócio. Então a gente vai criar aqui uma tabela calendário básica o mais completa possível. Então eu vou adicionar aqui uma nova coluna dentro da Calendar Auto que vai se chamar mês. Então eu vou chamar aqui agora a função month da coluna date e ele vai retornar o mês. Eu quero extrair também o nome do mês. E aí a gente não tem uma função que vai extrair o nome. A gente vai precisar utilizar uma função para retornar um formato dessa data. Então o nome dessa coluna agora vai ser nome do mês. E a gente vai utilizar a função format para extrair da nossa data, da nossa coluna de data, o formato do nome do mês. E como é que a gente escreve isso? Bem, a função format, ela pede como primeiro parâmetro o valor que você quer formatar. E o segundo parâmetro da função format é o código do formato que você quer colocar aquele valor. Então eu quero colocar no formato de mês, o nome do mês completo. Eu vou colocar entre aspas, MMMM, 4 M's, vou fechar a minha função format, eu vou dar enter nessa função para a gente ver como é que ficou agora. Olha. Ele vai criar agora, dentro da minha Add Columns, ele colocou ó, o ano, o mês e o nome do mês. Bem, vamos extrair mais informações da nossa tabela calendário. Agora eu quero extrair o número da semana. Para extrair o número da semana, eu vou utilizar a função weekNum. O weekNum ele vai retornar a semana do ano. Então eu vou escrever o nome da minha coluna, semana do ano, e vou extrair utilizando a função weekNum. Eu vou extrair o número da semana do ano da minha coluna date. Então eu vou selecionar a minha coluna date. Vou pressionar Enter novamente e ele vai colocar aqui o número correspondente da semana do ano. Vamos extrair mais informações. Agora eu quero o dia da semana. Só que eu quero o dia da semana por extenso. E aí tem um outro código para isso. Eu vou pressionar Shift Enter e vou colocar aqui dia da semana, que é o nome da minha coluna. Ponto e vírgula. E agora a expressão correspondente ao dia da semana. Qual é essa expressão? Vai ser weekday. Weekday, na verdade, não vai trazer o nome. Weekday vai trazer o número da semana. Então, deixa eu utilizar outra função aqui, que é a função format, que é mais usual. A função format vai me trazer o valor correto. A função format da coluna date, então eu quero colocar a coluna date num formato específico de dia da semana. Só que eu quero o nome do dia da semana por extenso. Então eu vou colocar entre aspas, DDDD, 4 Ds. É bem parecido com os códigos de formato de data do Excel. Então, para mês, eu utilizo MMMM, 4 M's, e para o dia da semana por extenso, eu vou utilizar 4 Ds. Eu vou pressionar Enter e ele vai me retornar aqui os dias da semana por extenso, domingo, segunda-feira, quarta, enfim, tem todos os dias da semana aqui, tá certo? Bem, eu quero extrair agora o trimestre. E o trimestre tem uma pegadinha, tá? O código não é tão parecido quanto do Excel. Para eu extrair o trimestre agora, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou adicionar uma nova coluna, eu vou dar o nome dela de trimestre. Para extrair o trimestre, eu vou utilizar a função format e eu vou formatar a coluna date utilizando o seguinte código. Eu vou colocar entre aspas a letra Q. Quando eu coloco entre aspas a letra Q, ele me retorna o número do trimestre do ano. Então, quando eu abrir aqui o filtro, ele vai mostrar só 4 trimestres. Por quê? Porque o ano só tem 4 trimestres. Só que não é isso
que eu quero retornar? Eu quero retornar com um prefixo. E aí a forma que ele tem de retornar com prefixo é utilizando contrabarra, que ele me retorna o número, e QQ. Quando eu faço isso, ele me retorna Q1, Q2, Q3 e Q4, que é trimestre em inglês, quarter, tá? Para eu retornar, né, o valor com a letra T na frente, colocar em português, eu preciso fazer uma pequena gambiarra, um pequeno ajuste na nossa fórmula. Eu vou retornar somente a letra Q aqui dentro da minha função format, para ele me retornar somente o número do trimestre. E aqui na frente eu vou colocar entre aspas a letra T concatenada. Então eu vou usar aqui o comercial para concatenar essa minha letra T com o número que ele retornar do trimestre. Quando eu pressionar Enter, ele vai criar aqui uma coluna com T1, T2, T3 e T4, tá certo? Só que aí tem ainda um outro problema dentro dessa tabela calendário. As nossas compras, elas datam de 2018 a 2020. E a gente criou uma tabela calendário que data desde 1995. Então eu quero filtrar a minha tabela calendário pedindo para trazer somente as datas referentes ao ano entre 2008 e 2018 e 2020. Ou seja, as datas têm que ter o ano maior ou igual a 2018 e menor ou igual a 2020. Ou, melhor ainda, eu vou pegar a menor data da minha tabela de compras e vou pegar a maior data da minha tabela de compras e vou pedir para filtrar a minha tabela calendário utilizando essas medidas que a gente vai criar aqui dentro, que são as variáveis que a gente vai criar dentro da nossa medida, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu vou criar aqui duas variáveis. Para criar a variável, eu utilizo a instrução var. E eu quero retornar a menor data da minha tabela de compras, da minha tabela fcompras. Então eu vou escrever aqui o nome da minha variável, menor data, não pode ter espaço, tá? Então pode escrever tudo junto, que vai ser igual a mínimo da minha, então eu vou pegar da minha tabela fcompras. Então eu vou pegar aqui a data de registro da minha tabela fcompras. Então essa variável que eu acabei de criar aqui, ela vai me retornar a menor data de registro dessa compra. E agora eu preciso criar uma variável para me retornar a maior data. E para isso eu vou utilizar a função max. Então max vai me retornar a maior data. Eu vou aproveitar aqui, vou copiar e colar aqui dentro. A função max vai me retornar o maior registro da data de compra da minha tabela fcompras. Beleza. A partir do momento que eu criei essas duas variáveis, eu vou precisar retornar. O que eu quero retornar? Então eu vou utilizar agora a instrução return. Tá? O que eu quero retornar? Eu vou retornar a minha tabela calendário filtrada. E para criar um filtro da minha tabela calendário, eu vou utilizar uma outra função DAX chamada filter. Como é que vai funcionar a função filter aqui dentro agora? Onde que eu coloco? Antes, depois do add columns. Bom, a única tabela que eu quero filtrar, né, add columns, a gente colocou antes de calendar alto, porque a gente está adicionando colunas a essa tabela. Então, tudo isso aqui, ó, essa tabela aqui é a tabela de referência da minha add columns, onde eu quero adicionar novas colunas. Eu vou criar uma outra tabela aqui, que vai ser a minha tabela filtrada. Vai ser a minha tabela calendário filtrada. Então, para isso, eu vou utilizar a função filter. A função filter, ela pede como primeiro parâmetro a minha tabela, que é a tabela calendário. Depois, ela pede uma expressão de filtro. Eu vou fechar logo aqui a minha função filter e vou escrever agora
a expressão que vai filtrar a minha tabela calendário, a minha tabela de datas, que é essa tabelinha que foi criada aqui, ó, somente com a coluna date, tá? Então eu vou criar aqui essa expressão. Eu quero que ele retorne somente o quê? Eu quero que year da minha coluna date seja maior ou igual, então, ó, seja maior ou igual a menor data e ao mesmo tempo seja menor ou igual a maior data. Como é que eu escrevo ao mesmo tempo? Eu vou colocar é comercial, ou seja, o ano da minha coluna data tem que ser maior ou igual a menor data e o ano da minha coluna date tem que ser menor ou igual a maior data. Pronto. Escrevemos a nossa expressão de filtro. Essa tabela está retornando a minha tabela calendário com aquela coluna de datas filtrada somente entre as datas de menor data da minha tabela de compras e maior data da minha tabela de compras. Logo, eu não vou ter mais esse monte de datas aqui que a gente não vai utilizar, né? Que não faz parte da nossa tabela de compras. Eu vou pressionar aqui agora ponto e vírgula, porque aqui embaixo agora são todos os parâmetros da minha Add Columns. Então, qual é o primeiro parâmetro da minha Add Columns agora? É toda essa tabela aqui filtrada. E as colunas que eu estou adicionando agora à minha tabela filtrada são essas aqui. Ano, mês, nome do mês, semana do ano, dia da semana e o trimestre. Já está tudo fechado, então basta eu pressionar Enter agora e ele vai me retornar aqui embaixo a minha tabela filtrada. Pessoal, eu esqueci aqui de colocar, ó, year, porque eu não quero a data mínima, né? Eu quero o ano da data mínima. Então eu vou escrever aqui year, e agora sim ele vai me retornar aqui embaixo a minha tabela. Pronto. Agora eu tenho datas únicas de primeiro, ó, vamos colocar aqui em ordem crescente. E eu tenho datas únicas de 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2020. Então criamos a nossa tabela calendário utilizando 100% as funções DAX. Bem, como é que isso vai se comportar agora no meu visual? Primeiro vamos criar aqui o nosso modelo, né, o nosso relacionamento. A gente tem aqui a tabela calendário, tem a tabelinha de IPCA, tem a tabela de compras e de serviço. Eu vou conectar aqui, ó, o código de serviço ao código de serviço da tabela F-Compras. Vou conectar a minha de calendário, a data até a data de registro. E vou deixar de lado, por hora, essa tabelinha de IPCA. E vou clicar aqui no meu relatório para a gente construir um visual e ver como é que vai se comportar. E vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente. Então eu vou criar aqui uma matriz. Vou pegar a minha coluna ano, jogar aqui na linha. Vou pegar aqui o nome do mês, jogar na linha também. E vou colocar os meus dados, a minha métrica de valor aqui em valores. E ele vai mostrar os valores por ano. E se eu abrir cada ano, ele vai mostrar o valor correspondente do mês. Qual é o problema nesse caso aqui? Eu vou aumentar aqui em grade todas as fontes. Deixa eu aumentar aqui para tamanho 16. Qual é o problema aqui? Ele está ordenando o ano, né, e os meses, na verdade, ele está ordenando em ordem alfabética, né, de A a Z. Então eu preciso mandar ordenar a minha coluna, nome do mês, através de outra coluna. Por isso que a gente criou a coluna de mês. Porque em teoria não seria necessário, mas a gente precisa criar a coluna numérica de mês, porque a gente vai mandar ordenar essa coluna nome do mês, que é uma coluna com valores, com strings, né, com valores de texto. A gente vai mandar ordenar essa coluna, que é a coluna nome do mês, através da coluna do mês. Então eu vou mandar classificar, ó, quando eu clico aqui em cima da minha coluna nome do mês, ele abre aqui essas opções, né, ferramenta de coluna, você vem aqui em classificar coluna
e vai mandar classificar a coluna nome do mês, que está selecionada, através do mês. E quando você fizer isso, ele vai ordenar aqui, ó, de janeiro a dezembro. Pronto. E aí fica certinho na sua tabela. Tá? Bem, repara que todas as tabelas que contêm uma coluna de data contém uma hierarquia de datas. Essa hierarquia nada mais é do que uma tabela calendário criada internamente no Power BI para você utilizar o ano, o trimestre, o mês e o dia como referência de contexto num visual, por exemplo. Então, se você poderia utilizar esse ano aqui em vez desse ano que a gente criou manualmente, tá? Só que isso é criado para toda a coluna de data, tá certo? E qual é o problema de utilizar essa hierarquia? Se eu tenho várias tabelas fatos e dimensões que contêm datas como registro, né? São muitas tabelas criadas internamente no meu projeto, tá? Então, imagina se eu tenho só aqui na minha tabela de compras eu tenho 3 colunas de data. Então são 3 tabelas calendários internas somente para a tabela F compras. E aqui na D calendário é a mesma coisa, né? E tem uma outra tabela de hierarquia interna e isso ocupa espaço, ocupa tamanho do meu arquivo, tá? Isso aumenta o tamanho do meu arquivo. Num outro vídeo eu vou ensinar vocês a desativarem essa criação automática de hierarquia de data para diminuir o tamanho do arquivo e ganhar performance na sua análise, tá? Então o que acontece? Eu preciso informar para o Power BI, né, que eu não quero que ele crie essa hierarquia aqui, tá? Então eu quero que ele marque essa tabela como uma tabela de data. Então essa tabela de data vai ser minha tabela de referência dentro do meu projeto, tá? Então eu vou selecionar aqui a minha D calendário e aqui em ferramentas de tabela eu vou marcar como tabela de data. Pronto. E ele pede para eu selecionar a minha coluna de referência, que contém a data. Tá? Então eu vou selecionar aqui a date. Então vamos ler aqui com calma. Marcar uma tabela de data. Selecione uma coluna a ser usada para a data. A coluna deve ser do tipo de dados data e conter somente valores exclusivos. Ou seja, tem que ser uma chave primária da minha tabela dimensão de calendário. Como a gente criou. Varia de um em um dia. Então ele mostra aqui o resultado, né, da validação dessa coluna. Eu selecionei a coluna date, ele disse que foi validado com êxito. E ele te dá um aviso, ó, quando você marcar essa tabela como tabela de data, as tabelas internas de data, ó, como eu expliquei, aquela tabela hierarquia que estava marcada ali, ela vai ser desativada. Então, ó, quando você marcar a tabela como data, as tabelas internas de data que estavam associadas a esta tabela serão removidas. E aí, se você tiver utilizado uma daquelas hierarquias como contexto de um visual, seu visual vai dar um erro, porque não vai existir mais essa hierarquia e você vai precisar ajustar o seu visual. Então o ideal é que você faça essa marcação desde o início do seu projeto e não no meio ou no final do seu projeto. Tá? Senão imagina você ter que modificar diversos visuais que você criou com uma hierarquia de data. Então vou clicar em OK e ele vai marcar essa tabela aqui como uma tabela de data. E agora ele não tem mais aquela hierarquia aqui na coluna data, tá certo? Então é assim que você vai criar uma tabela calendário utilizando apenas DAX. Não precisa utilizar sempre o Power Query. E aí você vai utilizar, né, dentro da sua tabela calendário, criar as colunas pertinentes para o seu negócio, utilizando a regra de negócio que você quiser. Calendário gregoriano, calendário juliano, calendário fiscal, enfim. Você vai utilizar a regra de negócio pertinente ao seu negócio. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não deixa seu like, deixa seu like, comenta se você gostou da aula e nos comentários mesmo você pode colocar sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.